Bom, nosso assunto de hoje são as franjas. Pois é, muitas vezes a gente quer dar uma mudada no nosso visual e a gente logo pensa num corte diferente. Muitas vezes a gente pensa em fazer uma franjinha, né? Mas será que você pode fazer uma franja? Será que isso vai valorizar o seu estilo? Hoje a gente está aqui com o Léo Bernardes, que é empresário, hair designer, e vai falar um pouquinho pra gente, porque franja é uma coisa muito delicada, né, Léo? Não é qualquer pessoa que fica bem de franja. Não, não é. Franja é uma coisa muito pessoal. Você tem que ter saber olhar os traços da pessoa, ter um pouco desse feeling para entender aonde vai encaixar o melhor tipo de franja. Seja para um rosto mais quadrado, seja para um rosto mais largo, seja para um rosto mais arredondado, ovalado. Então existe uma franja para cada tipo de rosto, para cada tipo de pessoa. Então a gente tem que ter essa noção para não ficar uma coisa muito desconexa. Não adianta a gente olhar a celebridade e querer fazer a franjinha da celebridade, né? Exatamente, pelo ponto da franja ser uma coisa muito pessoal. Então não adianta chegar uma pessoa, porque eu vi a franja em fulana e ficou linda. Agora eu te pergunto, tá usando franja? Sempre porque eu acho que a composição da franja em relação à moda, por exemplo, a várias outras coisas, é muito pessoal. É uma coisa, além de pessoal, o profissional tem que ter a sensibilidade e uma coisa que se chama visagismo, que é olhar a característica do rosto da pessoa, os traços do rosto e compor dentro do que você está vendo ali, e a pessoa no final fala, não, é isso daí que eu queria. Agora a gente está aqui com a Tatiana, que é a nossa modelo, que vai cortar a franja. Ela já tem uma franjinha, né? Na verdade a franja dela já está bem maior, que está um franjão na altura do queixo. Como a Tati também, ela tem um rodamuinhozinho na frente, então a gente vai optar de não fazer uma franja muito curta para justamente não atrapalhar no dia a dia dela, para não ficar aquela coisa abrindo. Ou, se caso abrir, ela possa usar esse rodamuinho que tem na frente do cabelo dela para facilitar e não para atrapalhar ela. Eu tento tentar o máximo possível ponto a ponto, que eu falo, né, que seria de um ponto ao outro da sobrancelha. Então aqui eu vou optar por fazer um pouco o centro menor. Então aqui eu uso a ponto só como referência. Tento não passar de qualquer que seja o cabelo, de 2 centímetros da linha da testa para dentro, porque eu acho que essa camada aqui, ela já resolve para compor a frente. E eu tento usar o máximo possível a ponta da tesoura, porque eu já deixo desconectada e irregular. Com isso eu ganho uma profundidade nas camadas e abaular para as laterais, também usando a ponta, sempre a ponta da tesoura, as duas pontas basicamente do mesmo tamanho. Você puxa ao centro, então elas estão do mesmo tamanho, todo o resto vai estar do mesmo tamanho e o centro menor. Então se ela puxar para um lado, ela vai ter uma pontinha sobrando, se ela puxar para o outro, ela tem uma pontinha sobrando, se ela puxar toda para um lado, ela vai ter o comprimento ideal, que é na altura da sobrancelha, para a lateral, e uma pontinha sobrando, e da mesma forma para o outro lado. E uma das outras coisas, que é o acabamento final da franja, que é a parte superior dela, a parte inferior da franja. O começo da franja está aqui, então a parte de trás dela, quando a gente levanta, ela está maior do que a parte de cima, do que a parte de baixo. Então a gente deixa cair um pouquinho, porque eu não quero cortar essa parte, eu só quero o que sobrou atrás. Puxo a lateral ao centro, sempre ponta de tesoura, nunca usando ela reta. Para tipo de cabelo da Tati, por exemplo, que é um cabelo mais fino, mais liso, pode ser até um pouco mais grosso do que o dela, até um pouco mais, entre aspas, crespo do que o dela. Pode ser usado uma escova raquete, né, que a gente chama, que é essa raquete. Pode ser um pouco menor do que essa, se a pessoa não tiver, você vai encontrar em qualquer farmácia, qualquer lugar, para fazer uma secagem mais natural, uma secagem lateral. Se o cabelo for muito crespo, que cabe também cortar esse tipo de franja, não é impossível, não tem problema nenhum,
lógico, tem que ser um pouco maior, respeitando a elasticidade do cabelo. Quando desce, ele vai subir mais. Então aí realmente teria que ser uma escova redonda. Também você vai encontrar em qualquer lugar, não tem um bicho de 7 cabeças, só que a secagem é um pouquinho mais trabalhosa, mas um pouquinho mais trabalhoso que eu chamo é 30 segundos a mais. Evitando o máximo possível encostar no cabelo, que seja para uma escova normal no cabelo ou que seja para uma própria franja, para não queimar o cabelo. Vamos acompanhar a secagem então, pra gente conseguir fazer isso no dia a dia, vamos lá? Vamos. Nossa, o resultado fica super moderno, né? Muda mesmo a carinha. Muda. No caso, como eu te falei, no caso da Tati, eu mantive, então você vê que a espessura de franja, depois dela pronta e seca, depois de secado, tudo direitinho, quando a gente penteou pra frente parecia até pouco cabelo, mas depois que você seca, você vê que a espessura, a quantidade de cabelo que fica foi o que a gente precisava, porque não aparece nenhuma abertura, não aparece cabelo, não aparece pele por baixo. Então você vê que a quantidade usada de cabelo foi ótima para isso. E como eu falei mais cedo, no caso da Tati, a gente cortou um pouco maior no centro, ou melhor, um pouco menor no centro e um pouco maior nas laterais. Então a lateral de cá, e ela gosta de usar mais pro lado de cá, essa ponta dela, que seria lá na reta do nariz, ela tá no final da parte da sobrancelha dela. Então a gente cria uma onda com um acabamento vindo direto para o cabelo, ou seja, ele tem toda uma linha, ele segue uma linha, ele segue uma harmonia, tudo é uma composição. Então tá aí, gente, a importância de uma franja para um corte bacana, para o seu rosto, para valorizar o que você tem de bonito. Obrigada mais uma vez, Léo, vamos voltar mais vezes. Tati, obrigada também por participar com a gente, ficou mais linda ainda, viu?